Hora de fazer conexão com Londres. Felipe Killing está chegando aqui. Boa tarde para você, Killing. Tudo bom, Adriana? Boa tarde para você e o René também. Boa tarde. Vamos lá, Killing. Vamos falar desse mundo maluco, dessa guerra de tarifas que, para valer, começou essa semana. Muitas ameaças, mas essa semana Donald Trump iniciou esse processo. Já noticiamos aqui a tentativa de impor tarifas contra o Canadá, contra o México, que acabaram num acordo para adiar um pouco isso, para tentar chegar numa solução diplomática, de conciliação, mas com a China a coisa andou diferente, né? De fato, as tarifas começaram a ser impostas hoje contra a China e, na sequência, o governo chinês também já anunciou tarifas mais pesadas contra gás, carvão, petróleo americanos. Como é que vai ficar isso e a repercussão pelo mundo? Killing, por favor. Olha, Adriana, o Donald Trump ele anunciou tarifas contra seus 3 principais parceiros comerciais, o Canadá, depois o México e a China. Então a China primeiro tinha afirmado que ia na Organização Mundial do Comércio fazer uma reclamação e agora faz uma retaliação também, impondo tarifas contra produtos norte-americanos. E ontem as principais bolsas aqui na Europa abriram em baixa com esse anúncio contra Canadá e também o México. Depois, com a revogação dessas medidas, as bolsas acabaram reagindo, mas é claro que a gente está falando agora das 2 principais economias do mundo e a União Europeia também de olho, porque o Donald Trump chegou a afirmar que tarifas a produtos da União Europeia estão no horizonte. A Alemanha olha isso com muita atenção, porque é a principal economia do bloco europeu e vende muitos carros, e o mercado americano é extremamente importante para isso, e a Alemanha passa também por um momento de estagnação econômica. O Killing tem encontro importante, um dos primeiros, é o primeiro oficial agora do Donald Trump nesse novo mandato, com outro líder de outro país, encontro de Trump com Benjamin Netanyahu, né? Exatamente, é o primeiro líder internacional que Donald Trump recebe depois da cerimônia de posse, é a 14ª vez que Netanyahu se encontra com o presidente dos Estados Unidos, o que mostra aí essa aliança histórica entre Israel e os Estados Unidos, e é claro que na mesa o principal assunto estará a guerra entre Hamas e o Estado de Israel. A segunda fase desse acordo ainda não começou, mas as negociações sim. Então, nessa segunda fase, se ela, de fato, avançar, a gente deve ter a retirada total das tropas israelenses, então um cessar-fogo permanente, em troca a liberação de mais reféns e também prisioneiros. Só que esse é um assunto muito delicado internamente para Benjamin Netanyahu, porque o governo dele é sustentado por uma base da extrema-direita que é contra esse avanço do acordo de cessar-fogo, quer retomar os bombardeios. Mas o Donald Trump ele tem uma visão maior, o interesse dele não é simplesmente o cessar-fogo entre Israel e Hamas, é restabelecer as ligações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, que estava prestes a acontecer, mas acabou não avançando por conta do ataque de 7 de outubro. Ele já conseguiu, por exemplo, fazer a reaproximação entre Israel e outros países do Oriente Médio, como o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Então, a expectativa da comunidade internacional é que, de fato, essa segunda fase possa avançar para a gente ter um pouco de paz na região, um pouco de alívio também para os familiares dos reféns, para os palestinos, mas, sobretudo, uma normalização da situação no Oriente Médio.